Boa noite, quem estiver chegando aí, bota um coraçãozinho pra mim, só para poder o Instagram conectar aí as outras pessoas, né? Avisar para as outras pessoas que isso aqui tem alguma coisa relevante que pode ajudar as pessoas, né? Então isso vale a pena. Boa noite, o pessoal que tá chegando aí, um monte de gente que já tá lá no curso da Academia Espiritual, meus novos alunos, minha nova família, coisa boa. Boa noite para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Tá tudo certo? A Débora. Gente, hoje eu tô esbarrando em tudo aqui. Eita, vamos lá. Coisa linda. Esperar aí um pouquinho só o pessoal chegar. E aí, quem participou aí do nosso grupo lá do Instagram esses 3 dias, né? Vendo alguns princípios, alguns segredinhos, começando a abrir espaço para alinhar o pensamento. Hoje vocês vão entender um pouquinho mais a respeito desse tema, desse assunto, e eu tenho certeza que vocês vão parar de ficar se culpando pelas coisas, né? Vão parar com isso, que isso não te leva a lugar nenhum, né? Isso só faz você ficar paralisado na vida e tudo travado. Vamos sair disso aí, porque você está aqui para fluir, né? Avisando também aqui no meu stories, muita gente vem na live e tal e não acompanha os stories. O que acontece? Hoje eu já coloquei lá o link do vídeo que está no YouTube da cura metafísica, né? Muita gente vem, Alessandra, eu perdi a live e tal. Gente, eu vou colocar lá, porque assim, eu tenho que baixar, aí eu tenho que colocar um fundo para poder colocar lá no YouTube, né? Então isso às vezes dá trabalhinho, né? Demora, porque a coisa que faz, o programa que faz a edição, os vídeos são longos, então eles ficam ali 3, 4 horas o computador travado fazendo aquilo, não dá para você fazer outra coisa, senão demora mais ainda, né? Então, isso leva um tempinho da gente baixar, aí eu baixo pro meu celular, subo para a plataforma que recebe o vídeo, passo pro meu computador. É uma loucura, gente, vocês não têm noção, mas vai, né? Dá certo. No final dá certo. Então, o link tá lá no YouTube, se você perdeu. As lives que foram a lei do menor esforço e o uso do querer na lei da atração também já estão lá. Então aproveitem, eu vou colocar outras lives lá também, mas eu coloquei aquelas que o pessoal, eu perdi, queria ter visto, não vi, aquelas que estavam mais, né, urgentes aí, eu coloquei pro pessoal para continuarem estudando, aprendendo, né, e a gente vai desenvolvendo esse saber que é transformador, que pode virar chavinhas na nossa vida. A gente não tá aqui para ficar sofrendo, nem carregando aí, né, um monte de peso na nossa vida, atrapalhando tudo. Hoje, gente, não se assustem, por favor, fiquem aí, não sai correndo, não sai correndo, porque o tema que a gente vai falar aqui é pecado. É pecado, tá? Não é pecado porque eu vou falar disso, mas é pecado, tá bom? Vocês vão até achar engraçado. A palavra pecado, vamos falar disso? Por que eu tô achando engraçado, gente? Porque olha só, antes de eu estar aqui com vocês, eu parei um minutinho e fui meditar, porque eu tô, assim, acelerada nesses últimos dias, atendendo, né, falando com as pessoas no Instagram, falando com as pessoas no direct aqui do Instagram, no WhatsApp, falando com as pessoas nos e-mails, e é uma loucura, né, gente? A gente não para, e os grupos. Então, eu vou dormir, né, cheia de ideias, cheia de inspirações e tal, e eu durmo pouco. Hoje, principalmente hoje eu acordei cedo, então hoje eu tava um pouquinho cansada, de verdade. E aí eu parei um pouquinho antes da live vocês vão ouvir um barulhinho de criança, mas são os vizinhos aqui. Eu parei um pouquinho, né, antes da live para meditar, me colocar na presença, sentir a presença, porque eu dizia assim, a minha mente humana não tem ideia do que falar hoje. Não tem. Aí, gente, a beleza disso tudo é que o espírito, a mente divina, vem e entrega um tema. Eu falo, entrega um tema com tudo que eu tenho que falar para vocês. Então presta bastante atenção, porque eu vou falar com vocês. Hoje vocês vão olhar para esse tema, pecado, com uma coisa completamente diferente. Primeira coisa que você precisa saber a respeito de pecado. Pecado significa errar o alvo. Você sabia disso? Quem aí sabia disso? Que pecado significa errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Muda completamente o sentido, não muda daquilo que você trazia aí, se você não sabia que o significado era esse? Muda ou não muda? Conversem comigo, pessoal, para eu saber que vocês vão me acompanhar aqui.
Pecado significa errar o alvo. Então, olha que interessante. Que alvo que nós estamos errando? Qual é esse alvo que a gente está errando? O alvo, nosso alvo, como seres espirituais aqui, tá? É conseguir nessa condição física aqui, nessa condição densa aqui, se relacionar com o todo, se relacionar com o Espírito, com a fonte, com Deus, com o Papai, com o Criador, com o Arquiteto do Universo. Chama do jeitinho que você quiser, do jeito que você tem intimidade. Não é? Muda tudo, né, pessoal? Muda tudo. Então, o nosso erro de alvo é quando a gente não se relaciona com a fonte. Então, desenha aí na sua cabeça. Se você não conseguir desenhar na sua cabeça, corre lá, pega um papel e faz um desenho para você conseguir me acompanhar no que eu vou falar aqui para você. Olha que interessante. Se o nosso alvo principal é se relacionar com a mente divina, se relacionar com o Espírito, ter unidade com ele, ter unidade na consciência, porque eu já estou una com ele, mas eu não tenho consciência. Então, se eu não tenho consciência, não existe. Não é assim? Se eu não tomo consciência daquilo, se eu não percebo aquilo, é como se não existisse. Então, a minha condição aqui é: aprenda a se relacionar com o infinito que habita você. Esse é o seu alvo. Ponto. Aí nós aqui, né, queridos, imagina o seguinte, vamos desenhar aqui uma historinha. Imagina que você tem um alvo, tá alguns metros na sua frente, tá? Você é um arqueiro. Então você tá lá com o seu arco, você tá ali buscando a sua concentração, você tá focando no alvo. Aí é quando você tá em busca dessa sua natureza. Algumas pessoas podem traduzir isso: eu tô atrás dos meus objetivos, eu tô atrás dos meus planos, das minhas metas, da minha missão. O que eu vim fazer aqui? Eu não sei bem, mas eu tô aqui, né? Preparada para tirar. E eu tô olhando o alvo. O alvo é a fonte divina. O meu espírito, ele tá lá, focado, né? Ele quer essa relação, ele quer essa maestria nesse contato. Ele quer essa perfeição. Aí o que acontece com o arqueiro? O arqueiro tá lá mirando o alvo. Do lado direito vem um amigo chamado ansiedade. Aí a ansiedade diz assim: olha lá, hein? Se você errar, você tá ferrado. Você vai ser punido, castigado, crucificado. Você nunca mais vai ter chances, hein? Ele não vai te perdoar. Não é assim que a ansiedade fala com a gente? O amigo chamado ansiedade fala isso com a gente. E se der tudo errado no seu objetivo? Vamos trazer isso para nossa vida agora. Sair dessa alegoria por enquanto, só para a gente entender, né? Esse seu amigo chamado ansiedade é aquele momento, ele fala naquele momento em que você está com um baita de um projeto maravilhoso, lindo, tudo para acontecer. E aí vem a ansiedade e fala: e se não der certo? E se der tudo errado? E por que isso não acontece logo para acabar logo? E por que essa pessoa não vem, não dá logo uma resposta? E por que? Não é assim, gente, que a gente fica nesse diálogo interno e a gente fica assim, o coração acelerado, né? E por que você não casa logo? Mas que coisa, você tá aí toda bonita, toda linda, toda cheirosa, toda arrumada, né? Saindo por aí, conhecendo todo mundo, tá aí no aplicativo mandando mensagem pra galera, pra geral, né? Respondendo geral e ninguém vem em você. Vai ficar pra titia. Vai ficar sozinha. Isso é ansiedade falando com você. Porque você tem um alvo e você tá naquele momento ali de atirar o seu alvo. Se você acertar, você vai ter tudo, né? Tá ali, beleza. A ansiedade tá de um lado. Do outro lado, do lado esquerdo, quem que tá lá? Adivinha como é o nome desse amigo do lado esquerdo? Chama-se depressão. Sabe o que a depressão fala quando você tá ali se preparando para atirar no alvo? Olha lá, você já errou um monte de vezes. Vai que erra de novo. Você não pode errar. Você viu que quando errou, o que aconteceu? A sua vida ficou um caos. Olha quanta dor você passou, olha quanta coisa você sofreu, olha quanto você foi humilhado, envergonhado, todo mundo ficou rindo da sua cara. Todo mundo ficou achando você ridículo por ter feito isso, ou você perdeu o controle. Você só tem ideias mirabolantes e nada se concretiza. Olha aí, pensa bem se você vai atirar mesmo. Não é assim que essa outra vozinha, que a gente está dando o nome de depressão, porque está jogando a gente lá para o passado. A ansiedade vai jogando para possibilidades no futuro e a depressão está jogando a gente para situações do passado, de erros que já aconteceram. Então,
esses dois amigos que a gente tem aqui, eles ficam tirando a gente do foco do alvo. Presta atenção. Eles tiram a gente do foco do alvo. Ok? Por isso que a gente vive ansioso demais e por isso que às vezes a gente se deprime. Aí fica desmotivado, tal. A gente vai falar disso ainda. E aí o teu objetivo como ser espiritual, vivendo aqui, é acertar o alvo de se relacionar com o Pai. Por quê? O que acontece se você acertar o alvo em cheio? Imagina, você é campeão. Você é vencedor. Você é o herdeiro do reino. Faz sentido isso aí pra você? Faz ou não faz? Você se torna o herdeiro do reino, porque você traçou aquela linha, você acertou no alvo, e aí o que vai acontecer depois? Uma vez que você acerta nesse alvo, você vai atirar de novo, e de novo, e de novo, e agora você vai de olho fechado, pá! E agora a ansiedade está falando de um lado, a depressão está falando de outro, você não está nem aí, você vira até de costas, atira assim, ó, pá, e acerta. Você vai acertar todas. Por quê? Porque você estabeleceu a conexão e o sentido de unidade do alvo. Você começou a acreditar que esse diálogo, que essa conexão é possível. Você treinou esse relacionamento, você fortaleceu, você criou intimidade com o arco, com a flecha, a velocidade que ela tem que ter. O que isso significa? Você criou intimidade em parar, respirar e sentir a presença, estar na presença, ouvir a presença. Sentir o que ela sente, ver o que ela vê, falar o que ela quer que você fale. Isso é se conectar, se tornar um com esse alvo. Tá? E ainda tem um quarto elemento aí. Qual é esse quarto elemento? É aquela pessoa que desiste. Vocês conhecem aquelas pessoas que desistem? A ansiedade fala uma coisa, a depressão fala outra, e a pessoa não está conseguindo nem ver. De tanto que ela fica dando ouvidos a isso, ela fica tão apavorada, ela fica com tanto medo, tão insegura, que ela vai olhar o alvo, ela vai tentar focar no alvo, tá tudo turvo. E aí ela começa assim, cara, Deus não existe. Que raio de alvo é esse que eu tenho que atirar? Que eu não tô nem enxergando. Pra que eu vou fazer isso? Tá vendo onde é que eu tô? Eu administro isso. Tá ruim? Não era onde eu queria estar? Não, não é. Eu sofro com isso, sofro, mas aqui eu sei onde é que eu tô. Agora eu não tô enxergando aquilo lá. Como que eu vou acertar? Então desiste. Conhece gente assim? Tá bom aqui. Ih, vou ficar tirando nada. Ih, mau trabalho. Não, ih, para. Conhece pessoas assim? Então perceba que você é o arqueiro que precisa sim atirar no alvo. De vez em quando nós vamos errar. Por que nós vamos errar esse alvo? Vamos dizer assim, até esse momento você vinha errando muito. Mas isso não fazia de você, isso não dava a você o game over. Não dá o game over. Para um espírito, para o ser espiritual que você é, não existe game over, não existe morte. Certo? Não existe morte. Você é um ser espiritual eterno. Eterno. Então não existe essa história de game over. Você tem tentativas e tentativas e tentativas. Você vai errar o alvo algumas vezes. Isso, se errar o alvo, lembra que a gente falou no início? Pecado. Mas isso não torna você condenado à morte. Isso não acaba com a tua vida. Você só precisa treinar. Você só precisa ajustar o foco. Você só precisa se alinhar o seu corpo, a sua postura. O que significa isso? Entender a dinâmica dessa arte, que é uma arte. Se relacionar com o divino é uma arte espiritual. E aí quando você faz isso, quando você consegue fazer isso várias e várias vezes, que aquilo se torna comum, você nem precisa olhar muito alto, você já vai lá, tira e pá, já tá ali, você sabe, não vai ter erro, porque você é um só, com aquela direção, aquilo já entrou na sua vida, já está presente, você tem plena consciência disso. Então quando você tem plena consciência disso, você vive dessa forma, o que acontece? A ansiedade não domina você, a depressão não domina você. E essa ansiedade, essa depressão, às vezes vem através de falas de amigos, né? Fala de familiares, nada disso te interfere mais. Você fala,
Podem falar o que vocês quiserem, quando eu atiro, eu acerto. Quando eu me coloco nessa presença, tudo dá certo. É isso que significa mirar e acertar. Quando eu me coloco nessa presença, tudo dá certo. Eu não preciso ter medo. Eu sigo, eu faço a minha parte, eu puxo o arco, eu envergo o arco, eu dou o máximo de mim e eu atiro essa flecha. E essa flecha vai até o alvo. Vocês estão compreendendo isso, gente? Faz sentido isso para vocês? Em relação a esse contato que a gente precisa ter com o ser divino, o entendimento que a nossa mente humana, ela vai estar sempre sendo influenciada pelo ego, pela ansiedade, pelo medo, pela depressão, sempre vai, mas a gente tem que manter o foco no alvo. Esse é o ponto. E não é porque você não acerta o alvo que você é um pecador condenado à morte. Não. Você só errou o alvo, nada mais. Tenta de novo, né? Pois é, né, Fátima? O povo ensina que vai para o inferno, nada disso, né? Nada disso. Você só errou o alvo, você tem a chance de tentar de novo. Lembra que Deus é um Deus de amor? Ele perdoa. Sempre, todas as vezes, né? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. A Bárbara falou que acertou no alvo e não dar ouvidos ao medo. Pois é, muita gente sucumbe, né? A essas coisas, né? Então, será que essa ideia do pecado, entender essa relação com o pecado, fez diferença, né? Faz diferença? E aí, deixa eu falar uma coisa, que aqui é o ensinamento de Joel Goldsmith. Esse livro aqui é o Praticando a Presença. Quem quiser... eu leio, já li esse livro 2 vezes e sempre que eu deixo ele por perto, né? Porque eu gosto muito. Aliás, os livros de Joel eu só troco, pego um, pego outro, porque ele é muito maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui a página que eu tinha marcado para ler para você. Deixa eu pegar aqui que eu tinha pego a página, mas eu acabei desmarcando. A pessoa. Soltei o livro e pá, desmarcou a página. Eu acho que era 87, peraí. Isso aqui não. Aqui cada hora que eu vejo. Já sei. Cadê o que eu tinha marcado? Aqui, será? Não, também não. Foi bem no comecinho. Ele fala assim, ó. Vamos pra cá. Acho que é aqui. Peraí, um minutinho, pessoal. Vai me falando aí. Vou falar do livro de novo. Praticando a Presença, de Joel Goldsmith. Joel Goldsmith foi um grande metafísico, moderno, muito coerente, não distorceu em nada a metafísica. E assim, é um autor que você pode ler assim, sem medo de ser feliz, para compreender um pouquinho mais dessa metafísica espiritual mesmo, né? Dessa metafísica pautada mesmo em contato direto com essa fonte, né? A gente vê outros autores que até fizeram muito sucesso, mas ainda assim estavam distorcendo o conhecimento, né? Da metafísica pura, né? Como ela é. Gente, é engraçado como é que eu tô parando no ponto que não era o que eu ia passar para vocês. Não é isso. Opa. Eu não marquei a página. Eu marquei a página, mas eu marquei com caneta, mas eu não fiz o... Ele falava da unidade, desse contato.
somos nós, recebemos e somos Deus. Era uma parte que ele falava assim, puxa vida, quando nós entendemos que Deus é a nossa única fonte, é o único poder, a gente vive sem medo nenhum. Ele falava disso, você não tem mais necessidade de viver amedrontado, assustado. Isso não faz mais parte da nossa natureza. Pô, mas eu queria ler, sabe? Não tô achando, gente, perdi. Ah, que dó. Vai ver que não era para ler. Então tá tudo bem. Quando eu achar, eu ponho aqui no Stories para você. Vamos lá. Mas é o livro, tá, gente? Querem conhecer um pouquinho? Leiam, né? Leiam, mas não leiam uma vez assim só, não. Leia muitas vezes, tá? Para você conseguir compreender isso com mais profundidade, né? Compreender isso com mais presença, né? O desafio é reconhecer tudo isso, reconhecer a presença, reconhecer a fonte, reconhecer a sua natureza, né? E a prática disso, por exemplo, parece desafiador, parece difícil, mas quando você tem um direcionamento, isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu tive professor de metafísica, né, alguns anos atrás, e foi maravilhosa a experiência com ele, muitos anos ele me acompanhou. Eu contei um pouco a história dessa relação com ele, dessa descoberta com ele hoje aqui no meu Stories. E foi maravilhoso ter alguém que me orientasse, que respondesse as minhas dúvidas. Joel Goldsmith. E aí, se alguém puder escrever para ela aí, por favor, né? Se alguém souber. Porque se eu for escrever agora, só que vai sacudir tudo, não dá. Então, assim, essa experiência, você ter alguém, ter um direcionamento que seja um direcionamento correto, faz toda a diferença. Por isso que lá na Academia Espiritual, na segunda parte do curso, em que a gente estuda a metafísica aplicada, porque na primeira parte é um curso mais básico, porém, para você ir preparando a sua... Gratidão é para escrever. Preparando a sua mente para receber o que a gente vê na parte mais avançada do curso, que é o curso de Metafísica Aplicada de 12 Passos. Então, lá, você é orientada, você tem aonde você fazer perguntas, você vai sendo orientada a meditar não no sentido que a gente aprende, tá, gente? Não é meditar aqui, é meditar espiritualmente, sabe? Se colocar a serviço da fonte, da presença, igual como eu fiz ainda há pouco. Eu estava extremamente cansada, muito mesmo. Eu falei assim, gente, eu tenho que estar num bom ânimo, né? Para poder fazer a live, porque era o cansaço mesmo, sabe? Do olho ficar assim, fechadinho, né? Eu falei assim, gente, eu não posso fazer a live assim. E aí eu parei um pouquinho, encostei, fiquei aqui sentada aqui mesmo, a poltrona com tudo arrumadinho, parei e me coloquei na presença. Me conectei com isso, sabe? Trouxe essa presença para assumir, né? Eu não tô cansada mais, não tô. E veio todo esse simbolismo para colocar vocês e retirar de vocês, ou pelo menos começar a trabalhar aí na mente de quem está assistindo, para tirar essa ideia do pecado. Por quê? Os conceitos religiosos, alguns conceitos espiritualistas que distorceram toda essa natureza da relação que a gente pode e deve, e é para ser natural, dessa relação que a gente tem com o Pai, ela foi completamente distorcida. E essa palavra pecado, ela trouxe para a nossa consciência um senso de não merecimento muito grande. Então você pode ver, a pessoa está passando por situação financeira difícil, no fundo do baú lá da história dela, tem uma coisa de que não, eu sou pecador, eu não posso enriquecer, né? Eu não sou merecedor. Não, eu sou humano, né? Eu tô nessa terra aqui para sofrer, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que passar por dificuldade mesmo. Por que isso acontece? Por conta dessa crença de pecado. Por conta dessa crença do pecador. Né, do pecado como foi inserido, a gente fala assim, ó, e a gente recebe isso porque foi como a gente recebeu. Agora, quando você entende que é apenas um errar o alvo, você só precisa conhecer o seu alvo, não é? Se você traz isso para o seu contato, o seu entendimento espiritual, errar o alvo tem um sentido, né? Que assim, puxa, eu tenho que me relacionar mais com a presença, eu não estou fazendo isso. Então, de vez em quando eu estou me perdendo, eu estou me vendo ansioso, né? Estou me vendo preocupado, estou me vendo depressivo.
eu estou errando o alvo, certo? Eu estou errando o alvo. Porque a hora que eu acerto o alvo, isso aqui não tem mais voz, nem a depressão, nem a ansiedade. Não tem voz, certo? Isso se dissipa, isso vai diminuindo até não influenciar mais em nada, né? Não influencia em absolutamente nada mais. Agora, vamos trazer para essa condição nossa da nossa vida rotineira, da nossa mente consciente, né? O que significa errar o alvo para você? Às vezes você tem lá um projeto, né? Uma coisa para executar e às vezes não dá certo, então você errou o alvo. E você não se culpa tanto por isso, né? Pode até se culpar, mas você vai e tenta de novo, né? Assim, não é mais leve? Por que é leve aqui e não pode ser leve quando a relação com o pai? E aí, por que a gente coloca essa relação, quer dizer, ele numa situação de distanciamento e que está ali para te julgar? Isso não é verdade, ele está ali para te amar. Amar através de você, por você, com você, é tudo junto. Porque vocês são um só, né? Esse é o ponto. Deixa eu ver aqui, teve alguém que escreveu alguma coisa aqui. Imagina, eu desde os 18 anos aprendendo errado, agora a minha mente se libertou. Que bom! É para isso que veio essa live de hoje aqui, para conectar vocês. Vai conseguir mudar, é só querer mudar. Você está dizendo conceitos muito libertadores, mas é importante ressaltar que a presença é algo muito profundo, forte e simples, com toda certeza. A presença é algo profundo, forte e simples. Você precisa saber como se conectar com ela, porque você não conecta com a tua presença pela sua mente, pelos recursos que você tem na sua mente. Esse é o erro, porque muita gente acha que está meditando ou fazendo orações e está se conectando com a presença. Não está. Todo o trabalho, tudo que exige um esforço mental está longe de ser espiritual. Tá? Está longe de ser espiritual. Não é dessa forma. Então precisa aprender sim o caminho. Uma vez que você aprenda esse caminho, isso vai fluindo naturalmente, isso entra na sua rotina, isso faz parte de você. Onde você estiver, você está na presença. Onde você caminhar, você está na presença. Onde você for, a presença está com você. É assim que funciona, né? Então essa coisa do pensamento a gente realmente precisa ressignificar. Deixa eu ver aqui, gente, estou lendo os comentários, alguns. Gratidão, Michela. Gratidão, gratidão mesmo. Frederico, você entrou agora na live ou você está desde o começo? Porque se você não tiver entrado na live, vamos imaginar aqui que você entrou agora, tá? Há pouco tempinho. Você entrou desde o começo? Porque se você entrou lá no começo, você vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Não tem pecadinho, pecadão. Não existe isso não. Existe perdão e pronto. Entendeu? Então assiste do começo para você entender, tá bom? Assiste aí do começo para você entender. Que aí vai te dar uma clareada em relação a isso. Então, gente, é isso. Essa era a mensagem que eu queria dar para vocês. Deixo o aviso aqui que a academia espiritual, para quem realmente gosta de se conhecer melhor, para quem gosta de investir em si mesmo, para quem valoriza a si mesmo, as inscrições estão abertas somente até hoje, à meia-noite. Então é sempre uma alegria receber vocês, né? Aquelas pessoas que estão aptas, estão com o coração aberto, são menos mentais, né? Porque esse pessoal muito mental não dá. Não dá, gente. O pessoal que está assim, fechado, travado, não dá, não. A pessoa tem que realmente estar ali, sabe, com o coração aberto, porque coração aberto é solo fértil. E uma vez que esse solo esteja fértil, ele vai frutificar, ele vai florir, ele vai dar frutos. E os frutos são vocês que vão colher, né? Vocês mesmos que vão colher esses frutos maravilhosos. Então eu agradeço muito por vocês estarem aqui. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no direct,
Eu vou agradecer imensamente por vocês estarem aqui, conversarem comigo e também mandar uma mensagem para mim lá no direct, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o curso, né? Porque o grupo agora já foi. Então, ó, tem o meu grupo do Telegram que continua ativo e eu continuo colocando conteúdo lá no grupo, né, do Telegram. A gente está sempre trocando algumas ideias lá no grupo, né? Eu estou sempre colocando alguns conteúdos, indicando livros, indicando filmes e tudo mais. Vai ser bem legal se você continuar por lá. Então, vamos juntos, tá bom? Um beijo e a gente se encontra aí, de repente, amanhã, quem sabe, né? Vamos dar uma descansadinha de um dia, domingo, quem sabe. Às vezes alguém me faz uma pergunta, igual domingo passado. Uma pessoa me fez uma pergunta, eu falei, gente, isso daqui dá uma live, vou fazer agora. Aí abri a live no domingo de manhã e a gente fez a live maravilhosa, que foi a resposta, né, de uma pessoa que tinha feito a pergunta para mim. E saiu aquela live lá, que é a lei do menor esforço, tá bom? Então eu agradeço muito por vocês estarem aqui, de todo o coração. E tenha um final de semana fantástico, cheio de energia, cheio de amor, cheio de luz. Gratidão mesmo. Tchau, tchau, gente.